Las Vegas. A capital mundial do brilho. Um colosso de luz erguido no meio do deserto. Uma cidade que promete fortuna, prazer e reinvenção. Mas enquanto milhões atravessam suas avenidas iluminadas, logo abaixo de seus pés existe outro mundo. Invisível, silencioso, esquecido. Lá, onde a luz não toca, vive o chamado povo dos túneis, ou como muitos os chamam, o povo toupeira. Não criaturas, não mitos, mas pessoas reais, seres humanos que encontraram no subterrâneo sua última fronteira. O povo toupeira, a vida secreta nos túneis de Las Vegas. A criação involuntária de um mundo subterrâneo. Nos anos 1990, Las Vegas enfrentou enchentes violentas que arrastavam carros, barracas, máquinas e às vezes vidas. Para conter a destruição, a cidade iniciou a construção de mais de 300 quilômetros de túneis de drenagem. Concreto cru, escuridão eterna. Corredores longos o suficiente para cortar a cidade inteira. O que deveria ser apenas engenharia se tornaria, com o tempo, um abrigo, um refúgio improvisado. E para muitos, um lar. No início dos anos 2000, surgiram rumores de pessoas vivendo sob a cidade. Primeiro, indivíduos isolados. Depois, pequenos grupos. A alta nos preços dos aluguéis, a crise econômica e a epidemia de opioides empurraram centenas de pessoas para o limite, até que o limite acabou. E tudo o que restou foi o subterrâneo. Hoje, estima-se que mais de 1.500 pessoas vivam nesse labirinto. Elas formam uma pequena cidade invisível. Uma que a maioria dos turistas jamais saberá que existe. No verão, Las Vegas chega a ultrapassar os 49 graus Celsius. No inverno, a temperatura cai abaixo de zero. Para muitos, descer é uma questão de sobrevivência. Os túneis oferecem sombra, proteção contra o vento e, principalmente, anonimato. Mas também podem ser armadilhas mortais. Escuros, vulneráveis a enchentes repentinas, infestados por drogas ilícitas, violência e doenças. Os túneis são, ao mesmo tempo, abrigo e ameaça. A ajuda de um sobrevivente, Louis Lacey. Em uma manhã ensolarada de novembro, Louis Lacey, ex-músico, ex-dependente químico e hoje diretor da equipe de resposta da Help of Southern Nevada, prepara grupos de assistentes sociais para visitar acampamentos e comunidades subterrâneas. Fundada há mais de 50 anos, a Help é uma das maiores agências de assistência social do estado. Em uma manhã, mais de 800 pessoas, metade delas jovens, estavam sob seus cuidados. Lacey sabe o que é cair. Viveu nas ruas, afundou no vício e também sabe o que é ressurgir. Sua fé renovada, segundo ele, é o que o mantém em pé hoje. Um sobrevivente chamado Big T, 12 anos na escuridão. É à noite que os túneis ganham movimento. Lanternas surgem como vagalumes. Bicicletas, o carro dos moradores subterrâneos, entram e saem. É ali que se encontra o Big T. Ele parece ter quase 70 anos, mas tem apenas 45. Big T diz viver em todo lugar, como um gato. Revela que sua mãe era garota de programa, que seu pai era um gangster e que tentou imitá-lo. Roubava dinheiro do Hotel Hilton, mas tudo o que sobrou pode ser visto quando ele vira os bolsos vazios da calça. Há 12 anos, Big T vive a quase 2 quilômetros no interior dos túneis. Sua companheira morreu há pouco mais de 1 ano. Quando fala dela, sua voz quebra. E pela primeira vez, a escuridão parece revelar seu coração partido, com sentimentos e emoções que afloram, soluços do choro de um homem que vive na solidão escura da saudade. Zack, a juventude engolida pelo subterrâneo. Perto dali, Zack, 24 anos, está deitado ao lado da namorada. Ele fala devagar, olhos semicerrados. Diz que perdeu o emprego durante a pandemia. Depois,
perdeu o apartamento e perdeu quase tudo. Ele reclama da perseguição policial. Sempre que há um crime, eles vêm aqui, diz. É como se invadissem seu apartamento e destruíssem tudo. Moradores de rua são presença constante nos Estados Unidos. Vivem em barracas, entradas de prédios, sob pontes e em túneis como esses. Estimativas variam. Alguns falam em 550 mil pessoas em situação de rua. Outros estudos, especialmente focados em jovens, apontam até 2,5 milhões. As epidemias de opioides, a crise econômica e a pandemia agravaram tudo. E nos túneis de Las Vegas, isso pode ser sentido a cada metro percorrido. Perto do Hotel Rio, existem 5 entradas principais, cada uma controlada por uma pessoa. Nada acontece ali dentro sem a permissão delas. As paredes queimadas, os restos de fogueiras e as inscrições mostram um cotidiano brutal. Um desses líderes se autodenomina Capitão. Ele vive ali desde 2015, desde que saiu da prisão. Seu túnel leva direto ao Caesars Palace. Ali, há água parada, que o capitão diz ser esgoto do hotel. Não toquem, alerta. Ele próprio contraiu uma infecção grave. Seus dedos ainda têm marcas brancas, como mofo. Para ele, bons sapatos e meias são tesouros. Robert Banghart, de sobrevivente a Salvador. Robert Banghart, diretor da China Light, também conhece o subterrâneo. Viveu sem teto por 5 anos. Morou nos túneis em metade desse tempo. Viciado desde a adolescência em heroína e metanfetamina, Banghart quase morreu quando 3 homens tentaram assassiná-lo. Facada na perna, machadadas na cabeça. Um golpe de cano quebrou seu maxilar. Seu fígado foi dilacerado. Ele sobreviveu por um milagre e encontrou ajuda na reabilitação. Estou sóbrio desde então, com exceção de cerca de 60 recaídas, diz ele. Para Banghart, a vida lá embaixo é arcaica, como em O Senhor das Moscas. As pessoas criam uma espécie de tribo, uma falsa sensação de segurança. Mas a violência é constante, o calor insuportável, a privação absoluta. Banghart descreve o início da queda. Pais alcoólatras, violência doméstica, prisão aos 17 anos. Nada acontece de uma vez. A decadência é lenta. Você vai se acostumando com cada nível mais baixo, diz. Dormir em sofás. Depois, em abrigos. Depois, nos túneis. Para ele, morar no subterrâneo, no início, parecia liberdade. A polícia nunca ia tão fundo. Ele tinha bicicleta, conseguia comida no Exército da Salvação. Mas nada disso preenchia o vazio. A pior parte, segundo ele, era estar perdido. Sem relógio, sem noção do tempo, sem saber se era dia ou noite. Acordava em lugares desconhecidos. Era atacado por grupos sem motivo. Ele descreve tudo como uma névoa sem razão. A vida se resumia a comer quando dava e usar drogas. Banghart não guarda fotos da época dos túneis, apenas memórias fragmentadas. Nos últimos 4 anos, porém, tirou mais de 10 mil fotos. Registra cada momento como se tentasse recuperar o tempo perdido. Voltar à vida normal foi como voltar de uma guerra. Aprender a dormir numa cama, a pagar contas, a levar o lixo para fora. Uma reconstrução completa. Banghart ajuda aqueles que ainda estão lá embaixo. No mês passado, 2 pessoas morreram, diz, mas 5 aceitaram iniciar reabilitação. Ele não força ninguém. Vai, volta, conversa, deixa seu número. A maioria nunca liga, admite. Mas cada conversa é uma semente. Um dia, diz ele, talvez floresça. A cidade que brilha sobre o deserto também projeta sombras profundas. E nessas sombras vivem homens e mulheres que carregam histórias de dor, perda, sobrevivência e, às vezes, renascimento. O povo dos túneis não é um mito, é um espelho.
revelando o que preferimos não ver. E enquanto houver luz na superfície, sempre haverá aqueles que, por diferentes caminhos, acabam vivendo na escuridão. Gostou do vídeo? Curta, se inscreva e compartilhe para apoiar o canal. E nos vemos no próximo Relatos, assim permitindo o Todo-Poderoso. Tchau!